Gente, uma parte muito importante do plano diretor trata da função social da propriedade. Esse instrumento é consagrado no Estatuto das Cidades, que é uma lei federal, e ele foi trazido como um dos principais pilares da edição do novo plano diretor. Com a adoção desses instrumentos, a Prefeitura de Belo Horizonte garantirá a destinação do que entende como adequada a qualquer terreno considerado subutilizado na cidade. Com essa finalidade, o plano diretor ele dispõe sobre alguns mecanismos para forçar a utilização dos terrenos, ou seja, para nada ficar abandonado. O que seria então esse imóvel subutilizado? Para a nova lei, vai se considerar subutilizado o imóvel que não possuir construída uma área equivalente ao coeficiente de aproveitamento mínimo de cada terreno. Também, aqueles imóveis usados como estacionamentos que são inseridos nas áreas de ocupação preferencial 3, por exemplo, definidas margeando grandes corredores, como em torno da Avenida do Contorno, das avenidas Pedro II e Pedro I, Cristiano Machado, Antônio Carlos, dentre outras que não utilizarem pelo menos a mesma área destinada ao estacionamento de veículos para outras atividades. Ou seja, nessas áreas a parte de estacionamento tem de ser igual ou inferior à área construída destinada a uma outra atividade, como comércio, por exemplo. Excetuam-se nesses casos os edifícios garagem, como a garagem São José, lá no centro da cidade. A regra não se aplica aos locais onde há impossibilidade técnica de estrutura de saneamento e energia elétrica, ou ao lote sobre o qual haja impedimento de ordem ambiental. É claro que cabe recurso do ato administrativo que considerar a propriedade subutilizada, mas o recurso deverá observar um regulamento a ser editado pela Prefeitura, de modo que não se sabe ao certo qual será o seu conteúdo. A minha proposta especificamente quanto a esse tema é que a declaração de subutilização só seja possível após regular edição do regulamento. A emenda já foi apresentada. Ainda estariam sujeitos aos instrumentos de utilização compulsória os imóveis não utilizados, que seriam aqueles em que a gleba da terra não é parcelada e o lote não é edificado. O imóvel que, por exemplo, de acordo com a legislação federal, for considerado abandonado. O imóvel edificado sem uso comprovado há mais de 5 anos. O imóvel inserido em obra paralisada. No entanto, quais são os instrumentos para que a Prefeitura obrigue a utilização do imóvel? Bom, um desses instrumentos é o IPTU progressivo no tempo. Esse instrumento permite que a Prefeitura aumente a alíquota do IPTU cobrado do imóvel por um prazo de até 5 anos consecutivos, desde que não supere o limite do dobro da alíquota cobrado no ano anterior, até o limite máximo de 15%. Passado esse prazo, a Prefeitura fica facultado manter a cobrança do IPTU no valor máximo fixado, desapropriar os imóveis mediante pagamento de títulos da dívida pública, os quais terão obrigatoriamente prévia aprovação pelo Senado Federal e deverão ser resgatados no prazo de até 10 anos em prestações anuais iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais de 6% ao ano, condicionado à obrigatória utilização do terreno pelo município no prazo de, no máximo, 5 anos após a incorporação ao patrimônio. Por fim, a Prefeitura de Belo Horizonte pode ainda constituir consórcio imobiliário com o proprietário do imóvel, que é basicamente a cessão do imóvel pelo particular ao poder público em troca de uma ou mais unidades imobiliárias edificadas ou urbanizadas. Outra é o direito de perempção. Esse direito dispõe que a Prefeitura terá preferência na compra do imóvel colocado à venda, na negociação entre particulares, para que seja cumprida a finalidade disposta no plano diretor, podendo promover a execução de programas e projetos habitacionais de interesse social, regularização fundiária, constituição de reserva fundiária, ordenamento e direcionamento da expansão urbana, implantação de equipamentos urbanos comunitários, criação de espaços públicos de lazer ou áreas verdes, criação de unidades de conservação ou proteção de outras áreas de interesse ambiental, proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico. Esse direito de preferência deve ter ainda a sua regulamentação definida por lei. Repare que o texto é específico ao determinar a edição de lei e não de decreto. Isso aumenta a segurança jurídica e faz com que a Câmara Municipal, onde estamos os vereadores, participe necessariamente do projeto. Dessa forma, quando chegar a votação em plenário, discutiremos amplamente essa regulamentação.